Está na hora do Café Missioneiro, até às 14h. Acompanhe a sua revista diária da Novos Horizontes com o jornalista e comunicador Fábio Della Rui. Terça-feira está no ar mais um Café Missioneiro, que com prazer hoje recebe o pessoal da Saltec Telecom. O nosso papo é tecnologia e uma dica para quem está buscando uma internet de maior qualidade. Com prazer, eu recebo o José Felipe Rupental, aqui conosco, gerente de redes da Saltec, e o Carlos Eduardo Riff Moreira Roca Viana, o diretor de operações. De operações. É um prazer, a gente começou uma parceria com a Saltec desde o momento, eu diria, que o pessoal se instalou aqui do lado, a 5 metros daqui, e aquela curiosidade de jornalista, né? Eu aqui numa manhã vi toda aquela movimentação ali e tinha visto a chamada da Saltec na Band e pensei, eu digo, pô, será que isso é verdade? Teremos uma internet de altíssima velocidade e tal. E daí começou o papo com o pessoal, todo aquele período de instalação aqui, e a gente conseguiu então efetivar essa parceria de patrocínio do Café Missioneiro, mas muito mais do que isso, os serviços de vocês viabilizaram um sonho que tínhamos aqui, que era dispor da nossa programação também pela web, em vídeo, com uma boa definição, sem que esse upload se transformasse num problema para nós. E então, dentro dessa apresentação, eu me esqueci do meu xará, que está aqui do meu lado, fora de quadro, o Fábio Martinelli, que tem tido um contato muito estrito conosco aí, e é isso. Então, a partir dessa apresentação, eu também queria que tu apresentasse para nós o que é a Saltec. E o interessante que eu andei lendo sobre vocês, que hoje é a maior rede gaúcha de telecomunicações. Que beleza, rapaz! Muito bem, Fábio. Em primeiro lugar, é uma honra para a gente estar aqui com vocês. A gente tem acompanhado o sucesso e essa iniciativa empreendedora que para a gente só traz orgulho estar participando de alguma forma. É bem importante mencionar que a gente tem aqui com a gente o José Felipe, que é a pessoa com maior conhecimento técnico e domínio da nossa operação de telecomunicações, e respondem a ele todas as nossas equipes que operam aí 24 horas por dia, monitorando a rede, fazendo atendimento e configurando equipamentos. Então acho que ele vai poder esclarecer uma série das tuas perguntas e trazer uma série de informações para os nossos ouvintes e espectadores. Mas, em primeiro lugar, a Saltec, e aproveitando mais uma vez essa oportunidade de estar aqui, é uma operadora de telecomunicações, ou seja, é uma empresa autorizada para prestar os serviços de internet, telefonia e ligação entre pontos, né, o transporte de dados dentro de todo o território nacional, de todo o âmbito nacional, mas com um planejamento e um projeto estratégico de atender Rio Grande do Sul. Nós que somos gaúchos, que estamos aqui, percebemos enquanto consumidores, antes de começar essa iniciativa de operação de telecomunicações, uma carência tremenda. A falta de disponibilidade, de oferta de um serviço que atenda adequadamente a gente em casa ou nas empresas. E posso ouvir pelo que tu colocas aqui, né, Fábio, que o link de internet e a oferta de telecomunicações viabilizou um sonho, ou seja, juntar um desejo, uma iniciativa de sucesso, uma capacidade de executar com um meio, com uma tecnologia que viabilizou isso aí. Tu podes ter certeza de que o caso não é isolado e a gente encontra em todo o estado uma tremenda demanda. Tem lugares que a gente chega que são extremamente mal atendidos. Hoje, quando se fala de telecomunicações, a gente vê os grandes centros com muita oferta. Então, capitais e as cidades têm PIB grande, que geralmente é o indicador utilizado para investimento pelas grandes operadoras. E isso também é oferecido de uma forma muito mais barata para o cidadão, o morador de uma cidade grande. O morador do interior do Brasil, de uma certa forma, custeia isso aí, se a gente fizer uma interpretação mais fria, né? Não tenha dúvida. Até pelo fato de existir uma concorrência, né, aquela empresa que está investindo avalia, não, na
na cidade da região central lá de Porto Alegre, de São Paulo, eu vou conseguir investir X e eu tenho um público para atender de tantos assinantes. E faz aquela conta e escolhe investir ali, e não investir nas cidades menores, que são extremamente importantes e aonde existe, nós vínhamos discutindo no carro, na estrada, ao vir para cá, existe inclusive um papel social importantíssimo, que é o fato de ter uma disponibilização de um conforto, um recurso para acessar informação, educação, cultura, que é o que permite às pessoas continuarem a desenvolver as partes mais importantes do nosso estado, do nosso Brasil, que é onde se produz. Numa reportagem dias atrás eu li que não tem chão batido para a Saltec. Como é que é essa história, rapaz? Pois essa reportagem muito bacana veio acompanhada de uma foto de uma equipe nossa em uma balsa na região de Seberi, onde a gente acabou de instalar uma estação nova e estamos atendendo lá no município, inicialmente a Polícia Rodoviária Federal, estamos atendendo a todos os postos de delegacias no estado, o que representa de fato a interiorização da rede, né? E a gente encontra adversidades das mais variadas para construir uma rede de telecomunicações que envolve uma infraestrutura de botar torre com rádio, passar fibra ótica, antena, equipamento que fica ligado na luz, por todo esse nosso estado. Imagina que se lá a gente precisou de uma balsa para atravessar, há lugares em que nós precisamos de um barco para puxar uma fibra que passa por cima de um rio, ou há locais em que a gente tem estações alimentadas por painel solar. Então, existe realmente um desafio bem grande em construir essa planta e, ao mesmo tempo, fazer isso de forma competitiva, levando uma oferta num preço razoável, né? E atendendo lá na ponta as empresas diretamente, aos grandes órgãos, às instituições que têm redes ou que têm necessidade de um link dedicado, garantido, e pagam um valor diferenciado por isso, ou aos provedores de internet, que estendem essa conexão, esse link que nós transportamos, até a casa do assinante. Para o rádio ouvinte e o nosso internauta entender, a Saltec ela presta serviço até o servidor, vamos dizer assim. Num caso, se o servidor realizar um investimento pelo serviço da Saltec, ele poderá oferecer melhores serviços para os seus clientes. E, como o slogan diz, a internet corporativa dos gaúchos, que é o quê? Oferece soluções de internet para grandes empresas, né? Esse seria o resumo da Saltec para quem liga o rádio agora e está tentando entender o que estes senhores conversam. Pois, José Felipe, eu te pergunto o seguinte, vocês no caso, vamos usar o exemplo de Santo Ângelo, foi feito um cabeamento exclusivo de vocês? Isso é uma questão. Como esse sinal chega até este prédio aqui, são umas antenas verdes que estão aqui em cima do edifício Medaglia, mas descreve esse sistema, como que isso funciona e por que vocês conseguem oferecer uma internet com tanta velocidade se comparada às opções, a outra opção, enfim, do que existe por aí. Boa tarde. Tu acabou realmente tocando em dois assuntos bem importantes quando a gente fala de acesso à internet, velocidade, disponibilidade, que é a construção da rede em si. Só liga o teu microfone, eu acho que ele está desligado. Aqui. Não, está ligado. Pode seguir. É a construção em si da... É o meu? Vamos trocar. O microfone acontece isso de vez em quando. Dois assuntos bem importantes quando a gente fala de acesso à internet ou de oferecer um produto de telecomunicações, que é a construção dessa rede que a gente vou poder explicar um pouquinho mais, e a conectividade da operadora, no caso a Saltec, com o mundo, que vai dar essa visão de velocidade, de acesso, etc. Então hoje a gente está chegando aqui em Santo Ângelo, em todo o desenho que a gente faz de rede, então a gente acaba construindo, hoje eu tenho acesso que ele vai de Santo Ângelo a Porto Alegre, todo por fibra ótica. Então, nesse modelo que a gente faz, a gente acaba construindo diversos caminhos. Então, hoje, por exemplo, essa rede de Santo Ângelo tem um caminho que ela vai a Porto Alegre diretamente por fibra ótica. Eu tenho um outro caminho que ele faz uma volta, ele vai a Passo Fundo, sempre visando uma proteção.
Então, na verdade, eu tenho um caminho principal que eu vou sempre trafegar, mas eu sempre tenho um caminho, se existir algum problema, ele vai convergir para lá. Então, na verdade, hoje, toda a construção que existiu dentro de Santo Ângelo, que também toda 100% de fibra ótica, e em alguns locais a gente acaba fazendo até uma outra proteção extra, que é adicionando rádio, que no caso tu citou, as famosas antenas verdes, né? Visando ainda mais uma outra proteção. Então, na verdade, num caso de fibra ótica, tu tem um acidente lá, um caminhão derrubou um poste, rompeu a fibra ótica, tu tem uma proteção extra que é mais que esse enlace que vai te dar uma disponibilidade de rede. Aí tu comentou sobre o assunto de navegação, velocidade, etc. O que acontece, até pegando o gancho do Carlos Eduardo antes, geralmente o legado anterior de acesso à internet, conectividade, etc., as operadoras elas não se preocupavam em se conectar bem. Então, assim, ela tinha um caminho único, chegava um caminho que não era o melhor e etc. Então, desde o modelo que a gente começou a construir essa rede, a gente acabou definindo uma forma de se conectar melhor com todo mundo. Então, hoje a gente se conecta diretamente com backbones internacionais, a gente se conecta diretamente com backbones nacionais, com outros processos de peerings, trocas de tráfego, para cada vez mais ter uma sensação de velocidade mais rápida e melhor. Então, é um exemplo bem clássico. Por exemplo, o legado antigo, tu tinha um conteúdo que estava aqui em Santo Ângelo e tu quisesse acessar um servidor de Santo Ângelo. Não quer dizer que esse conteúdo tu vai ficar de Santo Ângelo a Santo Ângelo. Ele pode ir para Porto Alegre, para Brasília, etc. Então, uma das preocupações que a gente teve foi essa engenharia geográfica também. Então, assim, o conteúdo que está aqui, ele vai aqui. O conteúdo que ele é de Santo Ângelo a Porto Alegre, ele vai a Porto Alegre. Ele não vai para o exterior e volta. Então, esse conjunto de todas as preocupações, se conectar com os melhores backbones, trouxe esse benefício de essa sensação de velocidade mais rápida, de navegação mais rápida, e download muito mais rápido também. Então, esse conjunto ele acaba agregando bastante valor. Que outros tipos de serviços dentro desse universo vocês também oferecem, tentando descrever isso de uma forma para quem está conhecendo esse universo das telecomunicações? Legal, hoje a gente tem o portfólio completo. Então hoje tu pode comprar o circuito de acesso à internet, tu pode contratar, por exemplo, um circuito de transporte, que a gente chama de VPN, ligar uma filial na outra. Tu pode comprar o serviço de telefonia de voz. Então a gente tem toda a gama de produto disponível, basicamente para poder oferecer isso para o modelo corporativo em si, né? E assim, se prospectar um mercado, vocês identificaram, isso não precisava ser nada muito genial para se descobrir que as pessoas tinham necessidades. Mas, de que forma vocês apresentaram esses produtos que vocês têm para oferecer para esse mercado do interior? Porque eu digo o seguinte, os índios aqui, eles por vezes, eles são reticentes a uma novidade, né? Existe um percentual. E como que vocês conseguiram apresentar esse produto novo? A facilidade foi porque ele chegou como uma solução? Muito bem. Recebi o microfone, então respondo. Eu tenho que responder. É muito bacana a pergunta e eu acho que ela é fácil de responder com a nossa identidade comercial e corporativa. Nós somos a internet corporativa dos gaúchos. O que isso quer dizer? Hoje a gente vive um momento em que nós temos grandes operadoras no Brasil, muitas delas controladas por grupos do exterior, e são empresas que são extremamente focadas no seu resultado, são empresas que já estão em um nível de amadurecimento em que o que interessa é o valor da bolsa de valores, da ação, não é o nível de serviço ou quanto se está crescendo aqui dentro e atendendo bem ao mercado doméstico. Na hora em que isso acontece, o usuário está procurando uma alternativa, porque ele fica abandonado, os investimentos param de chegar. Aquela operadora só busca o resultado e para de investir. E aí a rede de telecomunicações, que requer permanente investimento, está sempre sendo reconstruída e recebendo equipamentos novos e recebendo recursos novos, porque a demanda só aumenta, cada vez a fotografia da câmera digital tem mais resolução, cada vez o vídeo tem mais resolução. Antes, imaginar vídeo na internet é uma coisa que não existia. Hoje a gente entra lá, dá play, está assistindo o nosso programa, vai no YouTube, dá play, acha uma reportagem, manda no celular. Isso é consumo de rede, requer investimento. Essas operadoras que passaram dessa fase de investimento e abandonaram o consumidor,
elas deixaram uma lacuna imensa. E nós identificamos que, falando a mesma linguagem, dando uma atenção, prestando um serviço sério, honrando com um compromisso. A gente vai levar um serviço de qualidade, nós vamos construir. O José Felipe falou com muita propriedade. Tem 2 caminhos. Então, se nós temos uma falha, a gente tem outro caminho para suprir e para manter o funcionamento daquela infraestrutura. E, eventualmente, vão acontecer falhas que estão fora do nosso controle. E, quando isso for identificado, nós vamos começar a tomar contramedidas para que aquele problema não se repita. Isso é trabalhar com respeito com o assinante, com respeito com o consumidor do nosso serviço. E a gente enxerga um crescimento por força do nosso time de vendas, que apresenta a empresa com muita propriedade, e a gente tem o Fábio aqui, que não nos deixa mentir, que nos oportunizou essa conversa. Ele está instalado lá na cidade de Passo Fundo, onde fica a nossa equipe técnica que atende a região. E nós contamos demais com as boas indicações dos nossos clientes. Então, aqui no município, a gente atende algumas empresas, e aquele empresário que percebe o outro utilizando um bom serviço e vê, olha, meu caminhão não ficou parado quando carregou esperando a nota fiscal porque o link estava disponível. Ou eu precisei acessar um sistema para fazer um curso online lá e foi mais rápido. Aquele vídeo que ficava girando para carregar, não girou, carregou na hora. Esse diferencial ele é percebido. Sim. E isso faz parte do resultado desse investimento todo. Fecha com a nossa identidade e a gente se apresenta para o mercado gaúcho como alternativa. Na tua cola aí tem as empresas que estão recebendo esse serviço de vocês. Eu queria saber mais ou menos quem foi atrás, né, para oferecer isso aqui em Santo Ângelo. Perfeito. Sabes que o Martinelli e o Fábio nos trouxe uma relação, porque são alguns, e eu acho que isso representa muito bem a nossa identidade também como empresa que chega ao assinante. Nós não temos uma rede capaz de alcançar todo o assinante em todas as residências. Se a gente fizesse isso numa cidade, não construiríamos todo o estado. Claro. O nosso grande parceiro e a empresa que realmente viabiliza para as pessoas em casa é o provedor de internet. Sim. O provedor de internet tem um papel da verdadeira inclusão digital. É o que deu certo. Porque são os empresários locais, são verdadeiros guerreiros que vencem todas as dificuldades de investir, de formar uma equipe, todos os desafios jurídicos, burocráticos, financeiros, e acaba atendendo. E aqui na região, nós temos inúmeros casos de provedores que adquirem a banda, a internet em larga escala da Saltec, e vamos dizer que eles retalham e vendem no varejo. Então, nós temos aqui no município, por exemplo, a Multi-Access, a Zilionet, nós temos o Benderson e uma série de empresas. A Cisnet também é uma empresa que, nossa, tem um porte bem grande e é da região, que atende uma série de municípios. E a gente, através dessas empresas, acaba chegando no assinante. Muito bem. Eu quero que vocês façam uma consideração final. O Carlos Eduardo Riff Moreira Roca Viana, um nome pomposo, vamos dizer assim, né? Eu sou muito a favor desses longo nomes, no mínimo. Nomes longos, né? E o José Felipe, o gerente de redes. Eu quero deixar claro da nossa satisfação, assim, porque as pessoas podem imaginar, no caso, a Saltec comprou esse horário. Não tem. Eu quis trazer e apresentar vocês aqui dessa forma justamente pela sensação agradável que a empresa pôde proporcionar para nós. É claro que se trata de um negócio, mas a gente se sente viabilizado no sentido aí da nossa operação, principalmente pela Novos Horizontes TV. E vocês veem um pacote aqui, uma embalagem aqui contém brindes aqui dentro. Quem entrar em contato pelo 3312-4660 está levando o brinde da Saltec Telecom, ao close que Estevam Menini acaba de fazer aqui na Novos Horizontes TV. Muito obrigado pela participação e sintam-se à vontade para o recado. Muito bem. Em primeiro lugar, muito obrigado. Para nós é uma honra e uma realização ser assim recebido e perceber que existe um valor no trabalho que nós estamos fazendo. Mas mais do que nada, é importante salientar de que existe um papel muito importante que todos nós fazemos aqui juntos na comunicação e na telecomunicação, de trazer informação, trazer recurso, trazer infraestrutura para o interior do nosso estado. Nós trabalhamos muito duro nisso e Fábio, tenho certeza que isso faz parte do teu trabalho aqui também. Muito obrigado. Isso aí. Muito bem, nós vamos a um intervalo e em seguida o Café Missioneiro
continua por aqui com a presença dos tradicionais convidados da terça-feira, o Thiago Meyer Mendes e o Francisco Medeiros. Daqui a pouco a gente estará de volta. A melhor rádio do seu rádio. Estamos de volta com o de Café volta Missioneiro. com o Café Francisco Missioneiro, com Medeiros, jornalista e mais uma comunicador vez, Fábio ou Della Rua. finalmente, tu sabes que a lenda existe. A lenda é verdadeira, a lenda está operando. O áudio do Café Missioneiro a partir de agora, a Vivian foi para a reunião, né? No Switchmaster Sérgio Luiz Toneto Júnior, o homem por trás da máquina, o cara que idealizou toda essa história que mudou absolutamente o nosso cotidiano. E a lente da verdade está a cargo do jornalista Estevam Menini, que está com vontade de rir nesse momento. Pois, Francisco Medeiros, as notícias das últimas horas na capital missioneira dão conta de que os vereadores do Solidariedade solidarizaram-se com o prefeito Valdir Andres, meu querido Francisco Medeiros. Eu sou vidente, ó, que eu tenho a visão além do alcance. Isso aí eu tinha cantado a pedra já, mas fazer o quê, né? Faz parte. Essa era uma frustração que nós já tínhamos assimilado, até porque aquilo que não agrega muito, vá com Deus, vá fazer essa jornada bem longe para não criar mais atrito e confusão. Só que eu fico realmente frustrado e aí eu fico chateado e boto descrédito na política, senti uma dor muito grande com o pronunciamento de políticos aventureiros que querem se promover, denegrindo e depreciando o próprio trabalho realizado por uma construção, sei lá o que mais foi feito de vida, se bem que pelo que fazem não tem construção nenhuma, né? Então, por atitudes e por falas, eu entendo o porquê da não vitória na eleição passada, né? Entendo porquê nós saímos derrotados no interior do município de Santo Ângelo, onde nós perdemos a eleição foi no interior, que hoje ganha asfalto, que enfim, teve um vereador que foi extremamente bem votado, que fazia parte da administração, mas enfim, né? São causas que aí eu entendo porque quando um dos meus amigos diz assim, estava eu na convenção do Partido dos Trabalhadores lá, quando anunciaram o Tarso Genro, candidato, ele recebeu uma salva de palmas. Quando entrou o companheiro Oliva, ele foi ovacionado em pé, né? Então tu entende por que desse tipo de comportamento. Políticos que mantêm um posicionamento ideal, uma coisa íntegra, um compromisso com aquilo que assumem, são os seres diferenciados. Eu citaria o caso, assim, independente de sigla, mas, porém, esta pessoa que eu vou me referir é do PDT, é o caso do Alceu Colares. O Alceu Colares com 70 e poucos anos. Quase 90 anos, 80 e tantos anos, é uma pessoa que aonde ele vai até hoje ele é aplaudido. Para ilustrar o que a gente falava, o que acontece é o seguinte. Ontem, o prefeito de Santo Ângelo, Valdir Andres, anunciou a inserção do partido SDD, que é o Solidariedade, no atual governo do município. Ocorreu uma reunião entre o prefeito e os vereadores André Marques e Pedro Vaskiewski, o Pedrão, que assumiram, então, que a partir de agora estão no governo. Estadual, né? Estão no governo. O Pedrão é candidato. Candidato a deputado estadual pela Solidariedade. Teremos uma vara de candidatos. Não, esse ano nominado em Santo Ângelo vai estar. Ao Legislativo. Vai estar ampla. Vamos retomar o nosso posto na Assembleia com várias frentes, né? Esse aí é o sonho. Que beleza. Né? Marques, Pedrão e Martins são os 3 vereadores que estão na sigla Solidariedade e... Não, Valdemir Ropek, Nanaco também, né? Vai assumir agora o vereador com a saída do André Marques. Exatamente. No lugar do André Marques, que vai para a secretaria, ele fica, então, enquanto vereador, né? Retomou o posto lá. Mas são 3 assentos. 3 assentos né? do Solidariedade. Do Solidariedade. Por outra questão envolvendo o município, os servidores municipais receberão aumento. É como adoram dizer os atendentes de telemarketing. Vão estar recebendo reajuste de 7%. Isso foi aprovado na sessão ordinária da Câmara
ordinária de ontem, sessão ordinária sessão ordinária de ontem. Realmente é um ponto que estava lá o funcionalismo público, com toda a sua demanda, enfim, daquele jeito, né? Batucando, querendo mais reajustes, mas 7% para os professores do município de Santo Ângelo, que efetivamente ganham muito mais que o piso nacional, é um aumento gordo. O salário líquido de quem ingressa no município hoje como professor, 20 horas, é R$ 1.700. É um salário que já tem uma dignidade para poder exercer a profissão e faz com que tu opte por assumir outros compromissos ou não, ou dedicar-se exclusivamente ao município. Para os demais cargos do funcionalismo público municipal, o reajuste é ínfimo. É desse tamanho. Eu tenho lá engenheiros trabalhando na prefeitura que ganham R$ 1.800, arquitetos ganhando essa base salarial, que é muito pouco. O que explica a morosidade do todo o funcionamento da máquina pública e por que tiveram de ser importados funcionários de outro município para trabalhar em Santo Ângelo, né? O prefeito, a vice-prefeita, os vereadores e os secretários obtiveram um reajuste de 6,28%, e esse reajuste está vinculado, não veiculado, está vinculado ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, de abril. Há algumas questões ainda ligadas ao município. Nessa semana ocorre o final da vacinação contra a gripe H1N1. Os primeiros números a gente está preparando, aí a equipe de jornalismo da Novos Horizontes está preparando uma reportagem sobre isso. Os primeiros números são de que os idosos, o grupo de idosos, se atingiu números acima da meta e que, lamentavelmente, isso também é um sintoma estadual, as grávidas não se chegou à expectativa. E isso é uma coisa, Francisco. É recorrente, né? Por que as pessoas imaginam o doutor, como é que é o nome do doutor que tem a clínica de vacinação, ele veio aqui falar no programa do ano passado, né? Contando todo aquele caos que foi instaurado pelos casos de gripe H1N1, matando pessoas, né? Vão se vacinar quando tem, pessoal. Aproveitem os prazos. Eu tenho um tempo hábil para ir lá, eu vou me vacinar. Mas daí depois começa a RBS lá, morte H1N1, gripe causa morte, 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 morte. Daí todo mundo cria aquele desespero, pânico, quebram tudo, vai ser um holocausto, o fim do mundo. Aproveitem enquanto ainda está aberto o prazo de vacinação, vão lá, é 1 minuto. Vai ficar doendo o braço? Opa, temos um... o senhor pode passar, feita a câmera, não há problema. Vai doer o braço 2, 3 dias, mas vai ter a vacinação. Ele chegou... Tranquilo? Tudo tranquilo? Nós achávamos, o senhor estava num compromisso externo, eu imagino. Tiago Meyer Mendes conosco. Eu estou escutando o programa por trás da... não tinham deixado entrar. Na verdade, quando começou, eu já cheguei e daí eu não quis atrapalhar também. Que tá cada vez melhor esse programa aqui. O cara não pode atrapalhar também, né? Muito bem. A gente aproveita a tua chegada e vai a um brevíssimo intervalo e depois tudo contigo aqui. Nós sairemos e tu assumirás o programa. Vamos lá. Já voltamos. A melhor rádio do seu rádio. Volta com Café Missioneiro com o jornalista e comunicador Fábio Della Rui. Que não falou sobre a trilha, porque eu tomei um xixi aqui no intervalo do magnânimo Gerson Nunes de Freitas, que hoje se faz presente. Pena que as nossas câmeras elas têm um posicionamento mais ou menos programado já, porque senão ele seria mostrado ao vivo pela primeira vez no estúdio da Novos Horizontes. As pessoas não acreditam, mas Gerson Nunes de Freitas efetivamente existe. Francisco Medeiros e Tiago Meyer Mendes, agora reunidos praticamente no final do programa aqui. O Tiago, ele é o nosso pesquisador, é o homem que desenvolve uma tese e tem postado no Face aí fotos de uma turminha muito animada. Como é que está a tua nova vida, Tiago? Olha, a turma está aproveitando enquanto ainda dá para respirar, né? Por isso que a gente tem feito uma ou outra confraternização, mas vou dizer que é difícil.
Mas nem só de livro viverá o homem, né? A Sim, gente tem que sim. lembrar disso. Mas ainda não é tese, é dissertação. Ainda Dissertação. é pegar o que os outros falaram, dar uma modificada, adaptar para América Latina aqui. Tá, e qual é o tema? Isso é algo fascinante sempre, de se debruçar sobre os estudos, né? Eu falo sobre o direito internacional, como funciona, como vem funcionando as relações dentro da América Latina, em específico dentro do Mercosul, em comparação à União Europeia. O que o Mercosul tem feito e o que a União Europeia tem feito para se manter e para crescer, para se desenvolver. E falo sobre a cidadania, como a cidadania foi desenvolvida dentro do Brasil e dentro da União Europeia. E também estou falando como isso reflete nos direitos humanos, que lembrando que direitos humanos não é só para bandido, ou para criminoso, ou para índio, né? Direitos humanos é aquilo que a gente tem quando a gente acorda até o momento que a gente vai dormir. Isso tudo é direitos humanos. Tudo que está na Constituição, no Brasil, infelizmente, são direitos humanos, né? Mas há outras concepções de direitos humanos que dizem que tudo aquilo que tu faz na tua vida, ética, moralmente, são direitos humanos. Interessante. Eu ia fazer um comentário na semana passada que eu fui a um seminário, um simpósio em Ijuí, da invisibilização do sistema carcerário. Do apenado. E eu achei fraquíssima a explanação dos dois interlocutores do direito. Fraquíssimo, tanto que eu dormi em uma apresentação. O segundo professor convidado, não sei de onde é que era, não me ative a Itamonhangaba, uma faculdade dessa aí. Muito ruim. Para desinvibilização do apenado, eles conseguiram reforçar estereótipos e não tornar à luz a discussão. A minha irmã, que estava junto lá, funcionário da SUSEP, também compartilhou a mesma reflexão que eu tive. Uma discussão muito rasa sobre o tema. Eles não trouxeram luz à situação do apenado e era justamente para enunciar as evoluções que eles tiveram enquanto seres humanos. Eles também são seres humanos. Das construções dos sistemas das unidades de saúde nos presídios, que Santo Ângelo tem uma felizmente construída, foram quase 100 mil reais investidos, mas que não se assume o compromisso da contrapartida de ter os funcionários em convênio com a prefeitura, prestando atendimento da rede de saúde básica para eles lá. Né? Então, Ou seja, são questões de está lá, direitos está humanos, parada. que está lá, foi investido 100 mil reais, tem 12 mil reais para serem conveniados e assinados para a contratação de pessoal, 12 mil mês, técnico de enfermagem, enfermeiro e um médico, plantonista lá para ir 1 a 2 vezes por semana, e não se tem interesse em fazer funcionar em Santo Ângelo. Essa é a grande verdade. Deve ser porque presos não são seres humanos em Santo Ângelo, né? Eu tenho essa concepção. O que acontece, seguinte, para todos os ouvintes, né? Na verdade, nós temos uma realidade no Brasil que é o seguinte. Nós estudamos 9 semestres de Direito Civil, 5 semestres de Direito Penal, e em nenhum momento, trazendo para o Direito Penal, a gente aprende sobre violência. A gente aprende como botar a gente na cadeia e como tirar a gente da cadeia. Mas a gente não aprende o que é a violência. Então, isso é um absurdo. A gente não sabe da realidade do que acontece fora da academia. A gente vai para a faculdade para trazer retorno ao Estado. Ou quando vai ver a realidade, vai naquela excursão que o preso é um macaco de circo lá, né? Exatamente. Tu anda na Tu dá uma modulada por passeadinha lá cima, dentro. Todo mundo joga uma tomou banana banho, ali, todo né? mundo tomou banho, todo mundo preparado para a excursão, né? Vê o preso, foto na frente do presídio, ó, preso, ó, fazendo assim, ó. É a coisa mais ridícula do universo que eu acho esse tipo de comportamento de professores, inclusive, né? Então, na verdade, a gente não faz nada na academia, pelo menos na graduação básica, descobrir qual é o problema da sociedade. A gente pega e simplesmente lê os códigos. E se for ver o Código Civil e o Código Penal comentando, o Código Penal ele é escrito para o preso. E o Código Civil, que é de quem tem patrimônio, é escrito com uma linguagem extremamente rebuscada. Por quê? Porque quem é que tem patrimônio? É a divisão da sociedade, Exatamente. né? Mas, enfim, Quem trabalha melhor o Código Civil é quem tem uma educação melhor, normalmente quem já tem mais dinheiro. Pois dentro desse assunto a gente conclui o programa trazendo uma informação. Durante a Copa foi feita uma prisão especial só para os argentinos. Isso não não só é para os verdade. argentinos, é Mas para todos que os bárbaro. estrangeiros que cometerem algum delito lá sim. com o remendão Estrangeiros. eterno, Vamos deixar estrangeiros. claro. Quem tentar destruir o remendão eterno lá, eles vão ter uma cadeia novinha só para eles ficar lá
selo especial do primeiro mundo, né? Aquela coisa incrível. Passei em Porto Alegre fim de semana, tá, vai ter Copa, tá todo mundo preparado. Sim. Vamos fazer desse evento um sucesso, nós enquanto brasileiros. Não sonhemos que esse dinheiro que foi pro Beira-Rio, pro Estádio Olímpico, pro Itaquerão lá, ia ser revertido ao hospital, nunca ia vir para a construção do hospital. E agora, já mal feito, não vamos deitar lá uma no deleite, informação, uma informação referente à Copa, no nosso mundinho aqui, que chamou muita atenção, que na manhã de hoje eu pesquisei em torno desse assunto. Eu já tinha lido alguma coisa e alguma coisa me assoprava no ouvido em relação a isso. Pois eles ficam rindo ali no suíte e a gente não tem ideia do que está acontecendo. É piada interna. Pois é, a piada é entre eles, né? E aquela dupla ali, tu tá louco. Essa dupla nova que se formou, Eles falaram assim, Sérgio Luiz Toneto Payday. e Estevam Menini, tá danado, Brick. Pois eu quero contar para vocês que os proprietários de bares, restaurantes e similares que pretendem exibir imagens da Copa do Mundo, que tomem cuidado, pois, lamentavelmente, a FIFA está ameaçando, tá, fiscalizar bares e restaurantes em todo o país, porque, segundo eles, não pode fazer isso. A gente entende todas essas questões, entende também, não, eu até não entendo, mas sabe que muito dinheiro brasileiro será levado embora pela poderosa organização que controla o futebol no planeta, mas essa ainda que o pobre, seu Zé, com seu estabelecimento nababesco, com super organizado, com cadeiras, com tudo do melhor que a infraestrutura pode oferecer, poderá ter seu estabelecimento tendo sob a mira a FIFA para ela tirar algum dinheiro também deste pobre empresário e pequeno. Fábio, só para os nossos rádio ouvintes, telespectadores agora, né, e internautas saberem, se a FIFA fosse um país, ela seria o 15º país mais rico do mundo. Que barbaridade. Se a FIFA fosse um país. Se a Coca fosse um país, ela seria o 9º país mais rico do mundo. Então, isso é só para ter uma ideia que não Se o é... Rio Grande do Sul fosse um país, seria o 20º mais pobre do mundo. Não é por acaso isso, mas uma coisa que o Francisco disse, que é o seguinte, a gente também, agora vai ter a Copa, não há mais o que fazer, só que nós podemos ainda interromper as Olimpíadas. E isso eu acho que é dever brasileiro fazer, porque para a Copa a gente pelo menos tinha meia dúzia de estádio. Para as Olimpíadas ele não tem nada, aquela estrutura do PAN já ruiu. Sim. Então, isso tem não uma pode questão, acontecer. um amigo meu, jornalista, que mora no Rio de Janeiro, deu a informação de que existe uma possibilidade muito grande em relação a essa questão que tu acabas de levantar. Que, inclusive, Londres estaria absolutamente habilitada dentro do comitê do COI, do Comitê Olímpico Internacional, para assumir imediatamente essa questão da realização da Copa de 2016. Do caos, né, da conspiração. Não sei por que a mídia londrina faz todo esse alvoroço negativo para o Brasil, né? Por que interesses ocultos eles têm na não realização, no fracasso do Brasil, né? Vai saber, né? Respostas que teremos em breve, o tempo está estourado e Gerson Nunes de Freitas coloca para você em seguida as mais belas canções do FM. Boa tarde e sigam conosco com muita alegria. O Café Missioneiro estará de volta amanhã tratando de assuntos importantes. Não percam e até lá. Boa tarde. A melhor rádio do seu rádio. Novos Horizontes. FM.